Bom dia, irmão e irmã, que o Deus da vida esteja com todos vocês. Neste domingo, o terceiro da Páscoa, nós celebramos a aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos, no contexto em que uma pesca milagrosa simboliza a missão que lhes foi confiada. Também nós somos convocados a lançar as redes a fim de atrair discípulos para Cristo, que vem ao nosso encontro e ajuda-nos a compreender que Ele sempre está conosco em Sua palavra e no alimento no qual se encontra a vida plena. Esta Santa Missa será presidida pelo Padre Romão Martins, pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e diretor da Rádio Alvorada de Londrina. Com muita fé e alegria, vamos celebrar a Páscoa de Jesus Cristo, que com sua palavra orienta-nos onde encontrar a vida em abundância. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Bom dia, queridos telespectadores da TV Tarobá, Londrina e Cascavel. É com alegria que mais uma vez chegamos ao teu lar, à tua casa ou onde quer que você esteja, para juntos rezarmos, louvar o Senhor e, acima de tudo, escutar o que Ele diz. É na escuta uma das ocasiões privilegiadas na qual podemos fazer a experiência do encontro com o ressuscitado. Prosseguimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. O nosso encontro com o Senhor é sincero, é verdadeiro, é autêntico, quando nós procuramos nos livrar de todos os males que fazem mal para nós mesmos, para a nossa relação com Deus e com os irmãos. Supliquemos ao Senhor misericórdia. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Senhor,
piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o nosso Deus. Como é bom crer num Deus que caminha conosco. Como é bom crer num Deus vivo, não é um fantasma, nem um Deus que nos abandonou à própria sorte nesse mundo, mas é um Deus presente que caminha conosco, faz parte do nosso cotidiano, um Deus a quem podemos recorrer, um Deus que é fonte de força, de alegria, de esperança, uma bênção. Glorifiquemos o nosso Deus cantando. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A missão apostólica de pregar o mistério de Cristo é como uma pesca frutuosa. Ouçamos com atenção. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias
por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está
está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada aquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós percebemos pela Bíblia Sagrada que a experiência do encontro com o ressuscitado, ela foi uma caminhada. Desde a morte e ressurreição de Jesus no primeiro momento, até, de fato, a vivência do discipulado, foi uma sequência de etapas, de acontecimentos que foram fazendo com que os apóstolos percebessem qual era o rumo, o caminho que tinham a seguir. Antes de aqui tomar o Evangelho para uma reflexão, eu quero tomar a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Todos nós conhecemos um pouco da história de Pedro. Pedro deu até alguns sinais de covardia antes da morte de Jesus. Lembra daquele episódio em que Jesus foi lavar os pés e Pedro disse: meus pés tu não vais lavar, né? Depois Jesus fala com ele fala: lava o corpo inteiro então. Foi ali um pouco exagerado, Pedro. Mas antes disso tem aquele outro episódio, quando Jesus começa a falar, prever o seu fim, que seria trágico, que morreria, e Pedro disse: que isso não te aconteça, não vamos permitir. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, pois não pensas como Deus, mas como os homens. Foi uma bela bola fora de Pedro naquela ocasião. Depois, Pedro também diz que nunca ia abandonar Jesus. E Jesus diz: antes que o galo cante, vais me trair 3 vezes. E de fato aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquele Pedro que parecia um covardão, adquiriu uma coragem extraordinária. A gente vê aqui nessa primeira leitura. E essa coragem, a gente pode dizer, é fruto do encontro, da experiência com Jesus vivo e ressuscitado. Transformou a vida de Pedro e dos demais apóstolos também. Aqui diz que
os apóstolos foram apresentados ao Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal. Vamos pensar aqui no Brasil no Supremo Tribunal Federal. Aquele tribunal máximo é o Sinédrio. Então, Pedro e seus companheiros foram apresentados ao Sinédrio e levaram uma dura daqueles juízes do Sinédrio. Eles dizem assim para Pedro: vocês estão colocando em nós a culpa pela morte desse tal de Jesus? E dizem ainda: vocês começaram a espalhar a sua doutrina pela cidade de Jerusalém. Nós já tínhamos proibido vocês de espalhar essa doutrina por aí. E olha o que Pedro responde. Pedro diz assim, aqui no versículo 29, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Olha a coragem de Pedro. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Aquele Pedro, que antes parecia tão covardão, agora está aqui falando de cabeça erguida com aqueles que estão acusando e julgando eles. E aí, ele até dá uma liçãozinha, ele dá uma doutrinada ali naqueles membros do Sinédrio. E o que fizeram com ele? Mandaram açoitar os apóstolos, ou seja, mandaram dar uma surra em Pedro e nos apóstolos. E aí, como é que foi depois da surra? Você pensa assim, coitados, eles apanharam, foram torturados lá na cadeia e devem ter saído assim muito tristes, arrasados. Primeira coisa que vem à cabeça da gente, né? De jeito nenhum. Aqui no versículo 41 diz que os apóstolos saíram muito contentes de lá do conselho, por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome do Senhor. Apanharam e saíram contentes porque apanharam, considerados dignos de injúria por causa do nome do Senhor. Não é fantástico isso? Que transformação! Podemos dizer que existiu um Pedro antes e depois da crucificação de Jesus. Extraordinário. De onde vem essa força transformadora que deu tanta coragem a Pedro? Podemos dizer que essa força transformadora veio da experiência com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. O encontro com Jesus, quando ele é verdadeiro, ele torna a pessoa diferente. A pessoa não é a mesma depois que se encontra de verdade com Jesus. Quem de nós não conhece pessoas que disseram assim, olha, a minha vida era assim, era assado, eu me aproximei da igreja, eu fiz lá um encontro, e depois que eu encontrei com Jesus na minha vida, ela mudou demais. Quem de nós não conhece? O verdadeiro encontro com Jesus é transformador. Isso vale para todos nós. A cada encontro com o Senhor, nós não podemos ser os mesmos. Precisamos converter-nos, tornar-nos melhores. Bem, aqui nós vemos no Evangelho um dos passos, uma das etapas para que Pedro e os demais apóstolos chegassem onde chegaram, na leitura anterior que eu mencionei do livro dos Atos dos Apóstolos. A palavra aqui, no Evangelho de hoje, que é de João, capítulo 21, começa dizendo assim no versículo 1, Jesus apareceu de novo aos discípulos, de novo, ou seja, ele já tinha aparecido uma vez. Qual vez ele apareceu? Se você foi à missa domingo passado, você deve lembrar que Jesus apareceu para os apóstolos no domingo de Páscoa, quando eles estavam com medo, com as portas trancadas, por medo dos judeus. Lembra aquela passagem que Tomé não estava, ele não acreditou? Aí 8 dias depois Jesus apareceu, Tomé estava no meio deles. Então essa foi a primeira e também a segunda aparição de Jesus. Agora mais uma vez ele aparece. E desta vez os apóstolos estavam à beira do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. A gente percebe, de certa forma, que os apóstolos ainda estavam um pouco desnorteados, mesmo eles tendo se encontrado com Jesus ali uns dias antes. Jesus apareceu para eles 2 vezes, mesmo assim estavam um pouco desnorteados. Eles estavam à beira do mar de Tiberíades. Talvez estivessem ali pensando, o que vamos fazer da vida? Talvez estivessem ainda sem ter certeza de que rumo tomar. Será que aqueles que eram pescadores vão voltar a pescar? Aqueles que cobravam impostos vão voltar a cobrar impostos? Aqueles que tinham deixado a família para seguir Jesus vão voltar para suas famílias? Estavam ali, certamente,
desnorteados, com dúvidas em seu coração, mesmo já tendo se encontrado com Jesus ressuscitado. Isso também acontece com nós todos. Todos nós, católicos, já nos encontramos com esse Senhor ressuscitado, mas por vezes ficamos desnorteados, por vezes ficamos sem rumo, por vezes parece que a falta de esperança bate em nosso coração, por vezes parece que as coisas não dão certo. Não foi assim com você alguma vez? Comigo? Volta e meia acontece, a vida é assim. E aí, Jesus aparece para eles, mas observa que Jesus aparece como um estranho. Eles não conheceram Jesus num primeiro momento, não conheceram. O mais interessante é que eles tinham tentado pescar a noite inteira, não pegaram peixe nenhum. Agora imagina a situação, se eles estavam um pouco desnorteados, um pouco desanimados, tentaram pescar, não pescaram nada, e eles viviam da pescaria, não pescaram nada, nem um peixinho para vender, nem um peixinho para poder comer. Imagina que tristeza, que desânimo. E Jesus aparece nessa hora, mas eles não conhecem Jesus. E Jesus diz para eles assim: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Aparece como um estranho que pede alguma coisa, igual tanta gente já pediu para nós alguma coisa pelos caminhos da vida. E e eles respondem que não tinham nada para comer. E Jesus diz para eles assim: lancem a rede, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Imagina você que me assiste, imagina você que tem uma profissão, imagina chegando um estranho para você, dizendo para você, ó, faz assim, assim, assado. Você fez lá um negócio no seu trabalho, não deu certo, e aí um estranho fala, faz assim, assim, assado. Você vai dar atenção para esse estranho? Você vai dar bola para esse estranho? Quanta gente falaria assim, quem é você? Mesmo naquela época, Pedro e os apóstolos podiam ter dito assim, quem é você para dizer para a gente jogar a rede para o outro lado? A gente nem conhece você, você é um estranho. Você já pescou alguma coisa na tua vida? A gente nunca viu você pescar nada. Que experiência de pescador você tem? Podiam ter falado isso para Jesus. Você está querendo ensinar a gente? Nós somos pescadores aqui há muito tempo. Desde criancinhas nós pescamos. Conhecemos esse mar como a palma da nossa mão. Não vamos pescar mais nada, a noite toda não deu, não vamos tentar de novo. Podiam ter dito isso, não podiam? Ou tem gente que quando as coisas dão erradas, não gosta que converse com elas. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, não fala comigo agora, uma sequência de coisa deu errado coisa lá em casa, deu errado coisa no meu trabalho, não estou com um estado de espírito bom para conversar. Eles podiam ter dito isso. Jesus morreu na cruz, a gente não sabe o que fazer da vida, a pescaria não deu nada. Olha, outra hora a gente conversa com você, você é um estranho, a gente não vai ter tempo para você. Mas o interessante é que eles obedeceram Jesus. Eles acolheram aquele estranho, que bonito. Mesmo diante da situação que eles viviam, eles demonstraram que eles aprenderam muito bem as lições do Mestre Jesus. Aquele homem era um estranho, mas aquele homem foi acolhido por Jesus. Mesmo como estranho. O cristão é assim, ele acolhe todo mundo, ele trata bem todo mundo. E eles obedeceram. Porque eles obedeceram, eles pescaram muitos peixes. Bonito isso. A experiência do encontro com o Senhor ressuscitado, ela se dá na obediência. A obediência que torna a pesca da vida frutuosa. A obediência que nos faz colher frutos. A obediência. Como eu disse antes, todos nós podemos passar por momentos de dúvidas, por momentos de insegurança. Todos nós, em algum momento, podemos nos sentir desnorteados. Sabe quando o baixo astral toma conta da vida? Sabe quando a gente pensa em abandonar o barco? Então, é a persistência naquilo que você crê que te faz encontrar com o Senhor e que te faz viver uma vida nova, que te ressuscita ainda nessa vida aqui. Ressuscita você, muitas vezes, do fundo do poço. Podemos dizer assim, a obediência. Nunca deixe de obedecer. A obediência é uma possibilidade privilegiada que temos de encontro com o Senhor, de refazer as nossas forças e de tornar a pesca da vida frutuosa. Aqui, essa lição que o Evangelho nos dá. Quer se encontrar com o Senhor ressuscitado? Seja alguém que trate bem as pessoas, seja alguém que acolha as pessoas,
Mesmo que você não conhece, acolha as pessoas. E obediência à palavra. Isso é fundamental. E aí, diante daquela pesca tão farta, eles reconheceram que era Jesus. E eles foram convidados por Jesus. Imagina que Jesus acendeu ali uma fogueirinha, colocou uma brasa, chegaram lá, já tinha pães, até peixe assado, Jesus mandou trazer mais peixe, olha que beleza. Jesus mostra que Ele nos serve abundantemente. Muitas e muitas vezes falamos, somos servos do Senhor, eu sou servo, eu sou serva. Gente, na verdade, Jesus é que nos serve. Ele nos serve continuamente, com seu amor, com sua bondade, com sua misericórdia, continuamente. E nós temos que servi-lo também. A melhor resposta que podemos dar a Jesus, diante de toda a bondade com a qual Ele nos trata, é servi-lo. E a melhor forma de servi-lo é na obediência, fazendo, assumindo aqui mesmo aquilo que Ele faria no nosso lugar. Somos discípulos e missionários, e nosso discipulado e nossa missão, a gente exerce nessa obediência, nessa fidelidade, em todas as circunstâncias na vida. Isso fortalece a nossa fé, isso nos enche de coragem, isso nos faz enfrentar a vida como enfrentaram Pedro e os demais apóstolos, tal como vimos na segunda leitura, ainda que muitas vezes a vida seja árdua, dura, difícil, como foi para eles, mas não faltou coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes neste Deus amoroso, misericordioso, que nos serve, tanto quanto serviu aqueles apóstolos, chamando-os para comer, vamos apresentar agora os nossos pedidos. A cada invocação responderei, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, que a Santa Igreja, guiada pelo Papa Francisco, continue a pesca milagrosa dos apóstolos, anunciando a misericórdia como dom divino e testemunho da vida cristã. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que as nossas comunidades se lancem mais corajosamente no mar da evangelização, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que a 31ª Jornada Mundial da Juventude 2016 em Cracóvia, Senhor, torne-se um verdadeiro e próprio jubileu dos jovens a nível mundial. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai todos aqueles que se dedicam à evangelização, para que não desanimem diante das dificuldades, encontrando na oração a força para a caminhada. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai a 51ª, ou melhor, a 54ª Assembleia Geral da CNBB, que está sendo realizada em Aparecida, para que o tema leigos e leigas ajude a aprofundar a missão de todos os fiéis neste momento da nossa história. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Senhor, as nossas preces, acolhei, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, o nosso desejo de servir-te cada vez mais, o nosso desejo de fazer valer cada vez mais aquilo que acreditamos e que o nosso testemunho seja um testemunho carregado de entusiasmo, ardor, alegria, um testemunho contagiante, aliado ao que proclamamos, que a nossa vida possa de fato revelar o que cremos. Tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Para dirigir a comunidade cristã, é preciso amar a Deus e os irmãos.
é preciso ter consciência nítida de que o êxito da missão passa pelo nosso esforço no seguimento ao Cristo ressuscitado. Apresentemos ao altar do Senhor a nossa disposição de tornar nossa comunidade um espaço de partilha dos dons e dos bens na convivência do amor fraterno e misericordioso entre todos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar Pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. a brisa leve do Senhor, Deus poderoso que proclama o seu amor, bendito que vem em seu nome. Hosana nas
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou e vamos oferecê-la de forma especial pela paz no mundo, pela paz em nosso Brasil, por oferecer também pela crise política pela qual passamos, para que tudo isso que estamos vivendo seja de fato uma purificação da administração pública, que tenhamos administradores mais sérios, políticos mais sérios, também pela crise econômica, para que ela possa cessar o quanto antes, que a população brasileira tenha mais vida digna, tenha acesso à saúde decente, educação de qualidade e que não falte emprego e comida na mesa de ninguém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como irmãos e irmãs, filhos e filhas do Deus da paz, vamos saudar-nos. Você que está em casa também, vá saudar aquele que está próximo de você, aquele que está dormindo ainda. Olha, para desejar a paz de Cristo, vale a pena tudo. É isso, saudemos-nos. A paz que tenho eu te dou. A paz que tenho vem do amor de Deus. A paz que tenho eu te dou. A paz que vem do meu Senhor. Shalom, te amo, meu irmão Jesus, é nossa união, a verdadeira paz. Shalom, te amo, meu irmão Jesus, é nossa união, a verdadeira paz, a verdadeira paz, a verdadeira paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso Salvador, o pão da vida. Feliz quem faz dele o seu refúgio, quem coloca nele a sua esperança, quem dele se alimenta. É o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida, nos guarde para que vivemos o que cremos e nos guarde para que sejamos sinais da presença de Jesus vivo e ressuscitado neste mundo e, sobretudo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. O pão da vida que o ressuscitado nos oferece no banquete do altar, nos dá forças para testemunhá-lo sempre. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto
rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando eu faltei à missa, eu fugia de mim e de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do teto. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Gente querida, que graça seria a todos nós se nos momentos difíceis da vida, em vez de desanimarmos, até abandonarmos a Deus, nós tivéssemos uma atitude, uma reação de esperança, como foi com os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos. Eles apanharam, foram açoitados por causa do nome de Jesus e saíram contentes por causa disso. Que coisa! Que isso possa acontecer conosco também, no sentido de que as experiências negativas não nos derrubem, não enfraqueçam a nossa fé, mas que essa fé que dizemos ter possa valer de fato nestas situações que nos desafiam, nos entristecem. A vida é feita de situações nem sempre boas. É a morte de alguém que a gente ama, é uma doença, é uma notícia inesperada, é um filho que não tem um comportamento adequado, que tomou um caminho errado na vida, é um amigo, uma pessoa que a gente gosta muito, que nos decepciona, é um plano que não se realiza, se frustra, é aquela notícia inesperada que nos surpreende, nos enche de incertezas, de insegurança, né? Enfim, a vida tem dessas coisas, mas nós podemos dar a volta por cima, nós podemos enfrentar tudo de cabeça erguida, com coragem, porque não estamos sós. O Senhor está conosco, Ele nos acompanha. E se você é batizado, eu acredito que sim, o batismo nos concedeu o Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha que interessante aqui nessa primeira leitura, que Pedro diz assim, no versículo 32, quando ele falava com o pessoal do Sinédrio, disso, ou seja, do que aconteceu com Jesus, nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. Olha o que diz Pedro. Nós e o Espírito Santo somos testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo estava com eles. Estava antes, diante dos acontecimentos da cruz de Jesus e depois da ressurreição, e agora. Lembra no domingo passado, quando Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo? Por isso que ele diz aqui, nós e o Espírito Santo. Isso vale também para nós. Vamos sempre pensar nesse Espírito. Temos que enfrentar qualquer situação. Não sou eu, somos nós. Eu e o Espírito Santo. Eu, minha família, o Espírito Santo. Eu, meus companheiros de trabalho e o Espírito Santo. Sempre somos nós, não estamos sós. Isso deve confortar o nosso coração, isso deve nos fortalecer no nosso bom propósito e, sobretudo, na vivência da nossa fé. Não deixemos-nos esmorecer, não entreguemos os pontos jamais.
E não esqueça um detalhe que eu tanto falei antes. A obediência ao Senhor, sempre essa obediência, é que alimenta a nossa fé e nos ajuda a levantar a cabeça. A obediência, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando você não entende tudo o que está acontecendo, mesmo quando o mundo parece uma coisa tenebrosa na tua vida, permaneça firme. Eu vou obedecer. A obediência vai fazer a luz brilhar. A obediência vai te trazer a vitória. Ainda que não seja tão rápido quanto você deseja, nem da forma como você sonha. Mas o importante é chegar à vitória. O Senhor está conosco. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos a TV Tarobá, Londrina, Cascavel, pela transmissão desta Santa Missa. A TV Tarobá faz a diferença transmitindo a Santa Missa. Quantos canais por aí só querem transmitir coisa ruim, e coisa muito ruim e feia. Que bênção, uma TV Tarobá que ajuda o povo a cultivar a espiritualidade, a cultivar a nossa relação com Deus, a ouvir a palavra. Isso é uma bênção, louvemos a Deus. Obrigado a todos os diretores da TV Tarobá, todos os trabalhadores que possibilitam isso ser uma realidade que chega até você, querido telespectador. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-os, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorifiquem a Deus com suas vidas. Vão em paz para quem vai, fica para quem fica, e que o Senhor sempre seja conosco. Amém. Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou.